Beleza, moçada. Então é o seguinte, nós vamos falar um pouquinho sobre um dos contos de Nathaniel Hawthorne, publicado pela primeira vez em 1844. E aí depois foi republicado, e isso foi o suficiente para que ele pudesse criar um novo estilo, que culminou no formato que nós temos as short stories hoje. Então, antigamente não era como é hoje. A short story pega um detalhe da vida, pega um momento, uma fatia, e explicita bem. Ainda ele estava em formação com isso, então ele foi um dos precursores disso. A gente vai ver um pouquinho sobre isso, e depois a gente pode discutir mais o próprio texto em si. Então vamos lá, deixa eu mostrar para vocês. Nós temos aqui a apresentação, vamos lá. Então, deixa eu deixar aqui bem no cantinho para não atrapalhar vocês. Estamos aqui no vento da UTFPR, Pato Branco. Então, vamos lá. Aí está, né? Essa é uma gravura do filme, do Vincent Price, 1963. É o mestre do terror, né? Pegava todas as histórias de terror de Hawthorne e de Poe e fazia essas versões cinematográficas aqui, rendeu muito para ele, né? Mas aqui a gente viu que ela foi publicada em 1844, mas depois saiu nesse livro Mosses from an Old Manse. Moss é como se fosse um tipo de planta, né? Uma trepadeira aqui, que cresce lá, e Manse é uma antiga casa dos presbiterianos. Então a tradição do Hawthorne é essa. Ele é descendente dos puritanos, e tem toda essa tradição religiosa que acontecia lá em Massachusetts, em Boston. A gente vai ver um pouquinho da vida dele e um pouquinho desse conto que ele trouxe para a gente aqui, Rappaccini's Daughter. O título é bem sugestivo, a gente já vai ver por quê. Então, a primeira vez que foi publicado foi aí, né? Democratic Review. E foi muito tempo antes dele publicar The Scarlet Letter, que é a Letra Escarlata, que foi o que fez ele mais famoso, né? Aquele romance que fala sobre o adultério, sobre os puritanos e as outras tendências que ele tinha do movimento transcendentalista. Então vamos lá, falando um pouquinho sobre a vida dele, nós temos aqui Nathaniel Hawthorne has long been recognized as one of the greatest of American writers, as a moralist, an allegorist, much preoccupied with the mystery of sin, the paradox of its occasionally regenerative power, and the compensation for unmerited suffering and crime. Então, devido ao movimento transcendentalista que ele fazia parte, devido também ao contexto lá de Boston, Massachusetts, eles tinham uma tendência a pensar que o pecado, na verdade, acabava regenerando a pessoa. Não através do arrependimento, mas através de algumas outras ações que ajudavam a pessoa a encontrar a sua própria natureza. É o que ele tenta mostrar na Letra Escarlata. Então, era um movimento que apreciava mais a intuitividade, para você seguir os seus impulsos, do que exatamente o racionalismo, que é um dos frutos do momento, né, na época em que se vivia. Mas tá aí, um grande escritor. Escreveu muita coisa interessante aí. Então, uma das coisas que ele fez foram aí, publicadas primeiramente em Twice Told Tales. Você veja que a palavra tale, em inglês, remete mais a um conto, né? Em português, nós não temos a palavra para diferenciar, né? Nós temos conto, em inglês nós temos tales and short stories. Um tale vai mais para o lado da lenda, do mistério, dos contos de fada, né? Tem aquela coisa mais sobrenatural no meio, né? É como o estilo dele, apesar de ser clear and careful, ele tinha uma atmosfera que era shady, né? Uma coisa mais obscura, uma coisa mais sobrenatural. Então foi esse dos primeiros contos que ele fez. E daí surgiram várias adaptações cinematográficas, ou inspirou muitos outros escritores a partir daí. E depois disso, a obra dele foi para frente, né? Veja aí, 1846, 51, e aí vai para frente. Até livro para criança, um tempo que ele teve que ficar cuidando dos dois filhos sozinhos lá, ele ficou cuidando dos filhos e aí aproveitou para fazer livros infantis também. Então, um grande escritor. Vamos lá. O que acontece na tradição da biografia dele é o seguinte: he spent in 1841 several months at Brook Farm, an experience on which he based the Blithedale Romance, 1852, a novel which conveys his mixed response to the Transcendentalist. He married in 1842 and settled in Concord. From 1846 to 1849, he was surveyor of the port of Salem. Então, Salem, vocês já ouviram falar daquelas as bruxas de Salem. Então, ele foi descendente de um dos que foram juízes naquela época.
que condenaram à morte 19 pessoas. Homens, mulheres, até cachorro, né, que eles matavam. Porque eles tinham uma espécie de convulsão devido a um fungo que havia no pão. Por causa do fungo do pão, eles ficavam meio... parecia que estavam endemoniados, embruxados. E aí, né, não era só por causa da religião, né? É um movimento complicado que eles viviam lá, né? Nova Inglaterra, as pessoas querendo estabelecer um novo sistema político, um novo sistema religioso, a briga pelas terras, tudo isso, né, ferve, as pessoas começam a discutir qualquer coisa. E, ao contrário do que se fala, elas não foram queimadas, foram enforcadas. Algumas morreram na prisão. Mas tem a lenda, diz, né, que uma das bruxas lá amaldiçoou ele. Então, por isso que ele ficou fadado a escrever essas histórias aí de mistério, de terror. Né, uma boa maldição para ele, né? Então, essa é uma das tradições que ele tem, né? Fazer parte dessa família, já que era dos puritanos, que tinha esse julgamento, né? Os puritanos que vieram da Inglaterra, porque queriam liberdade religiosa lá, porque o parlamento não deixava. Quer dizer, quando fechou o parlamento, né, voltou a monarquia, então eles vieram para a América em 1600, alguma coisa. E já no século XVII eles começaram a estabelecer o que foi chamado do Renascimento americano. O Renascimento estava acabando lá na Europa, mas aqui veio o transcendentalismo e outras coisas. E aí eles montaram uma fazenda. Ele, o Ralph Waldo Emerson, Louis Alcott e mais um outro pessoal lá foram fazer um experimento. Eles moravam nessa fazenda e eles tinham essa filosofia de vida que mudou toda a sociedade. Olha só o que eles pensavam, né? Esse movimento de efervescente que tinha lá. Então, socialmente, eles procuravam a democracia. Então, democracia é meio complicado de falar ainda. O que é democracia, né? Politicamente e religiosamente, eles buscavam a liberdade. Liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade que tinha a separação do Estado, né? As pessoas podiam ser responsáveis pelos próprios atos e podiam estabelecer as próprias igrejas. Tanto é que houve uma efervescência religiosa quando chegaram aqui, no continente americano. As pessoas seguiam seus próprios ditames da consciência. Filosoficamente, defendia-se a intuição, mais do que o raciocínio. O raciocínio lógico, através do pensamento científico, é uma coisa. Agora, a intuição, os teus impulsos, os teus desejos que você pode seguir, é uma outra coisa. Ele também defendia isso. E na arte da literatura é a liberação. A arte vai sofrer... Estava em pleno movimento romântico, né, no século XIX. Então, aquelas tradições que foram herdadas da Alemanha vieram todas e fizeram todas partes, não só desse Renascimento, como do romantismo e da própria construção da identidade nacional, que o romantismo tem muito a ver com isso. Tenta aliar o indivíduo com a natureza, com o país, com as leis. Então, uma constituição ainda que estava para se formar, né? Os Estados Unidos se libertou da Inglaterra em 1775. Então, por muito tempo, por quase 100 anos ainda, eles estavam ainda em formação, estavam longe da Inglaterra, mas ainda eram colônia da Inglaterra. Então, como é que eles iam se libertar disso, né? E a arte é um dos mecanismos, um dos veículos para você poder se expressar e promover essas revoluções que normalmente acontecem, né? E também, claro, o movimento científico e industrial, que eles procuravam um método, né? O método científico aí no século XIX, que a gente já viu isso. Muitas das ciências foram depois do século XVI, já veio da Europa, né? Com Newton, com Galilei, né? Através da física. Depois veio Lavoisier com a química. E depois veio Darwin com a biologia. Então, física, química e biologia constituíam um método científico, e aí as pessoas procuravam evidências, buscar isso, né? Mas o romântico vai contradizer sempre isso, né? A gente vai ver aqui no conto como é que ele faz essa contradição, esse counterbalance, né? Contrabalanceando o que é da razão, da emoção, da intuição, do pensamento científico, do dado, da busca, da pesquisa, da informação, do teste, da experiência. Tudo isso vai ficar muito evidente nessa obra. A experiência que o Dr. Rapatini vai fazer com a própria filha. Então, temos aí vários livros que ele publicou, né? Várias histórias. Deixa eu tirar aqui para um lado. Olha lá. Two contemporaries of Washington Irving, Nathaniel Hawthorne and Edgar Allan Poe took the first steps in developing the techniques of the modern short story. Então, esses dois aí, o Washington Irving, que foi um dos primeiros contadores de contos, esses tales, né? Essas histórias mais de conto de fada aí, com uma moral no final, foram os precursores. Depois dele veio, claro, Hawthorne e Edgar Allan Poe. Todos eles com essa ideia de transformar o conto numa coisa que tem um efeito, né? O efeito do conto, aquela teoria que
que o Paul trouxe. So they took the first steps in developing the techniques of modern short story. Although Hawthorne wrote stories which in many respects resemble the tales and legends of Irving, não tem como você fugir do que vem anterior, é mais fácil você pegar uma coisa que já existe e melhorá-la do que você criar uma coisa do zero, né? Imitação já não tem mais esse termo hoje, né? Pergunte para a China. Então, olha lá. He made one distinct advance in the development of short story technique. Então, ele mudou a técnica. Instead of presenting merely a series of loosely connected events, he emphasized a single climatic situation. Aí que tá. Aí que culmina no que a gente conhece como short story moderno. É um evento. É como a gente viu lá na história da Virginia Woolf, que é um dia na vida do personagem. É um pedaço, é um fragmento. É só uma fachada lá que você consegue explorar e dali você tenta pegar o todo. Um romance é mais complicado, um romance pega mais nuances, mais núcleos de conflito ali. O conto já não tem espaço para isso. Mas o conto antigo era assim. Então eles foram desenvolvendo isso. Instead of presenting merely a series of loosely connected events. Então não era aquela coisa desconectada. Foi tudo por um lado só. He stressed also the importance of character and of theme. Então aqui a construção da personagem foi uma coisa muito importante também. Apesar de que ainda nesse tale que a gente vai ver, ainda não é bem um character, é mais um caricature, né? Uma caricatura, um tipo. É uma personagem que é mais flat, que é mais rasa, né? Você não tem trejeitos tão humanos nela. Você fica fixando o caráter, a personagem, através de alguns comportamentos dela. Então você fica lá repetindo o comportamento dela até você dizer, não, essa pessoa é assim. Mas não é exatamente um around character, né? Não é um personagem bem construído. Ainda os personagens eram meio figuras, meio fumaça, meio um negócio assim, né? Porque o personagem estava mais ou menos, né, defendendo uma ideia, quase que um naturalismo ali, né? Que a personagem era uma cobaia do autor. Ainda nem tanto assim, mas parece que tem uns traços de naturalismo aí também. Porque se você pegar o Dr. Rabatini, a filha, o Giovanni, o Baglioni, cada um vai para um lado, né? Da moral, né? Dos bons costumes, o que é isso, o que a sociedade entende por alguns conceitos. Então, a personagem, na verdade, está representando um conceito, uma ideia. Então, esse é um fruto daí do Zola, né? Do naturalismo. Mas vamos lá. Um pouco sobre a Beatriz. Hawthorne offers Beatrice as the story's example of good morality, an embodiment of pure goodness. This is immediately clear in Beatrice's name, which is an allusion to Dante's Divine Comedy, in which a woman named Beatrice guides the main character through the various realms of heaven. Beatrice's good morals are further apparent in her appearance. In addition to being beautiful, she exudes simplicity and sweetness and tenderness. She's like the light of truth itself, and she's a simple, natural, most affectionate and guileless creature. Então veja só como é que ele constrói a ideia da personagem, né? Como é que a Beatriz, que tem o mesmo nome da Divina Comédia de Dante. Então, quando você lê a short story, você já vê que tem uma apresentação lá, já vou mostrar para vocês, que ele já cita o próprio Dante na introdução. Isso vai ser uma foreshadowing, né? Como se fosse uma preview, né? Alguma coisa que vai acontecer, uma previsão do que vai acontecer na história. Mas aqui, como a própria Beatriz lá da Divina Comédia, ela apresenta esses traços de moralidade, né, de caráter. Mas, além disso, ela tem uma beleza exterior muito, muito forte, muito aparente. E, apesar da beleza, ela tem a simplicidade, a doçura, a ternura. Mas, olha que interessante, né? She's like the light of truth itself. Então, a busca pela verdade. O que é a verdade, né, para eles, né? Verdade é meio relativa para muitas pessoas. Como é que você vai saber as coisas como elas eram, como elas são e como elas serão? Isso seria a verdade, se você tivesse certeza disso. Mas muitas vezes a verdade é o fruto de um pensamento, de uma conclusão, de um determinado movimento de racionalismo que você conclui no momento. Então, isso aqui é a verdade. Mas nem sempre. Ela era a pura verdade, né? Her behavior supports these characterizations as she's kind and tender when caring for the plants. She crosses herself whenever an insect dies in her presence, showing her concern for others, even vermin. And most important, she takes scrupulous care to protect Giovanni from her own poisons and that of the plants, meaning that she denies herself physical contact with the man she loves for his own benefit. Beatrice's virtues are clearest
and the selfless denial of what she most wants and her acceptance that one day she must allow Giovanni to move on from her. Então, veja só, ela, apesar de ela ser essa criatura venenosa, ela, né, faz o sinal da cruz lá toda vez que morre um inseto, porque, né, no filme fica bem claro isso, mas no conto também, qualquer inseto que tocasse ou na planta principal ou nela morria, né, como se fosse um ácido lá que saía dela, e ela ficava com culpa disso, né? Apesar dela ser uma criatura bondosa, ela era perigosa, ela era venenosa. Ela não era. She was not aware of her own nature. Ela não sabia, não tinha consciência da sua própria natureza. Mas, como ele fala aqui, o comportamento suporta essa caracterização dela. Né? Comportamento de cuidar, de prestar atenção, de ter medo. Ah, os animalzinho morreu, culpa minha. Né? Aquela pessoa bem comedida, bem cuidada. E aí mais um pouquinho que fala sobre isso, que eu peguei lá do site do Lee Charts. Fala o seguinte. In Rappaccini's Daughter, Hawthorne presents the full spectrum of human morality. Rappaccini seems pure evil, Beatrice seems pure good, and Giovanni and Baglioni have conflicted intentions. As Giovanni, Baglioni, and Rappaccini all try to manipulate Beatrice to serve their own needs, their own ends, it becomes clear that Beatrice's naive goodness cannot prevail in a world whose morality is inferior to hers. She dies as a result of the character's immorality, showing that morality as pure as Beatrice's cannot exist in our corrupted world. Estão trazendo aí o mundo corrupto e a beleza da personagem, a pureza da personagem que não pode existir nesse mundo. Então, quando o autor manipula esses conceitos de moralidade, ele faz isso através das personagens, do comportamento delas, e não foi culpa dela as ações das outras pessoas. Né? Então a gente vai ver um pouquinho disso. Então, tem algumas gravuras aqui que depois eu vou acrescentar, algumas nem tão puras assim, né? Essa aqui do elemento a gente já vai ver sobre isso, né? Vocês sabem que foi descoberto um novo elemento químico em 2016, né? O ganesônio, né? Também devido ao cientista que descobriu. Ele se comporta como um gás nobre, né? Ele tem 118, a molécula, os prótons e os elétrons, ele é como um gás nobre, mas na natureza, olha o que é interessante, ele é encontrado em estado sólido. Você encontra o ganesônio em estado sólido, mas ele se comporta como um gás, né? Que viagem, né, esse negócio. E aí, eu acho que o Dr. Rappaccini já descobriu esse gás há 183 anos atrás, quando ele criou a Rappaccini. A filha dele, né? Ela é em estado sólido, mas ela se comporta como um gás nobre, mas um gás tóxico, né? A gente vai ver por quê. Aqui temos uma parte do filme, né? Onde ele encontra, o Giovanni fica lá da janela, onde ele encontra ela, vê ela, a beleza pela primeira vez, começa a conversar com ela, até que ele consegue descer lá no jardim, né? Então são várias, né? Por que eu trouxe do Edward aqui? Né? Vocês já vão pensar um pouco. E fica aí o convite para a gente ver isso, né? Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês o próprio texto e como que esse texto traz elementos que eu, na minha análise aqui, pude encontrar contrastando com o próprio movimento do classicismo. Então, o movimento que antecedeu o romantismo foi o classicismo. O que aconteceu na Europa naquele momento foi isso. O Renascimento foi isso. Foi the renewal of the classical age, the Greek and their mythology. You know? Tudo que acontecia com os gregos, com os romanos, mas mais com os gregos, foi trazido de volta, foi ressuscitado no movimento renascentista. Aquela perfeição, aquelas estátuas, né? A beleza, a precisão. E o romantismo foi um pouco contrário a isso, né? O romantismo era mais a intuição da emoção, da natureza, e um pouco contra essa industrialização, um pouco contra esse movimento do comércio ou do cientificismo mesmo que aflorava no lugar. Sabe que apesar do Renascimento ter dividido as áreas, né, aí que surgiu as humanidades, né, as ciências da antropologia, da psicologia, surgiu tudo aí. As pessoas começaram a dividir os conteúdos e estudar. Mas aqui, na minha análise, provavelmente a gente consiga entender aqui através da linguagem que o autor usa. Então, vou mostrar para vocês aqui a própria história e o que cada palavra, de repente, o significado que ela tem. Então, vamos lá. Começando a história aqui. A young man named Giovanni Guasconti came very long ago from the more southern region of Italy
to pursue his studies at the University of Padua. Giovanni, who had but a scanty supply of gold ducats in his pocket, took lodgings in a high and gloomy chamber of an old edifice which looked not unworthy to have been the palace of a Paduan noble, and which, in fact, exhibited over its entrance the armorial bearings of a family long since extinct. Então, essa introdução é bem interessante. Ele já é uma pessoa que vem para estudar. Ele vem do sul da Itália e vem para estudar. E ele vem para estudar medicina, mas ele não tem muito dinheiro, né? Só um pouquinho lá. É bem escasso o que ele tem. Então, ele consegue alugar um quarto lá, uma pensão, que é meio gloomy, meio obscura, meio fajuta, né? Não é aquela coisa. Mas quando ele olha lá na parede, ele já vê algumas... Ele começa a lembrar que aquilo ali pertenceu antigamente a um nobre de Pádua. Já tem lá até os armorial bearings, né? Todas as armaduras que a pessoa tinha lá, que usava, né? Os brasões da família, toda aquela história. Porque aí está contrastando um pouco do que era a nobreza. Ainda tem resquícios, talvez, no século XIX, do que foi a nobreza. A Inglaterra ainda tinha isso. As pessoas eram nobres, você nasceu nobre, você é nobre, não tem que se incomodar, os outros vão obedecer você. Se você fosse camponês, você tinha mais dificuldade. Aí foi surgindo a ascensão da burguesia, o que no Brasil é totalmente diferente, né? Mas ainda assim, aquela ideia de nobreza, né? As pessoas viverem numa época de glórias, de poderes, de herança, de nome, de sobrenome. Então ele entrou nesse lugar que hoje parecia uma coisa mais gloomy, né? E aí ele chega lá, e olha o que acontece. The young stranger, who was not unstudied in the great poem of his country, recollected that one of the ancestors of his family, perhaps an occupant of this very mansion, had been pictured by Dante as a partaker of the immortal agonies of his Inferno. Então aqui a gente vê que ele, segundo Northrop Frye, a literatura se baseia na própria literatura, não na vida. Então alguns discordam disso, né? Porque você pegar a própria tradição literária para poder escrever literatura é uma coisa. Então aqui o Giovanni não era unstudied, ele não era ignorante da própria tradição do seu país, a tradição literária, a tradição nacionalista da Itália, o conhecimento que ele tinha. Então parece que ele está buscando esse legado aqui, né? O Giovanni é uma representação desse legado. Mas ele também vê lá na mansão que tinha um participante que poderia ter participado do Dante, o Inferno. Quando o autor cita Dante, você já vê que é alguma coisa que vai lidar com ideias de moralidade. Né? Ele é um médico, ele quer ser um médico, então ele vai ser um cientista, mas um cientista do bem. Um cientista que busca curar as pessoas. Ao contrário do Dr. Rapatini, que é um cientista do mal, que vai fazer o teste lá para usar a ciência em benefício próprio, sem se preocupar com a essência do ser humano. Então, essa é uma das preocupações que tem no ponto. Então, por ele citar o Dante, você já sabe que vai ter alguma coisa a ver com moral aí, né? O que é certo, o que é errado, né? O que é pecaminoso, o que não é. Mas também ele cita lá, the reminiscences and associations together with a tendency to heartbreak natural to a young man for the first time out of his native sphere, caused Giovanni to sigh heavily as he looked around the desolate and ill-furnished apartment. Então, aqui uma característica romântica, né? Ele tem uma tendência to heartbreak natural, né? Ele tem um legado emocional, acima de tudo. Então, era um jovem que estava saindo de casa pela primeira vez, né? E aí ele vai ter essa tendência a ter o seu coração partido, né? Ele vai sofrer a sua desilusão amorosa aí, né? E aí ele sigh heavily. Esse sigh é você dar um suspiro, né? Né? Ele solta aquele suspiro. O que eu estou fazendo aqui? Estou longe de casa, estou nesse quarto aqui, né? Que já foi uma coisa e não é mais. E agora eu estou aqui sem dinheiro, vou estudar, não sei o que vai ser da minha vida. Onde está o Wally, né? E aí o que acontece? Aparece a senhora Elisabetta, que é a dona da pensão. E ela fala, Holy Virgin, senhor. O que aconteceu aí, né? Por que você está dando esse suspiro? Qual que é o motivo de tanta tristeza? What a sigh was that to come out of a young man's heart. Do you find this old nation gloomy? Você está achando esse lugar muito sombrio para você? For the love of heaven, then put your head out of the window and you will see as bright sunshine as you have left in Naples. Então ela disse para ele a sugestão, né? Olhe pela janela então. Se aqui está muito triste, olhe pela janela e você vai ter o brilho do sol como você tinha lá em Nápoles. E aqui a gente vai ver que a janela tem um significado importante na narrativa. Ela vai adquirir contextos diferentes. Se você pensar
na posição que o Giovanni está, no quarto dele, em relação ao jardim, que era mais para baixo, ele está numa posição privilegiada. Então, o que vai significar a janela nessa história? A gente já vai ver qual a importância dele citar a janela. Então, aí quando ele olha pela janela, né, não tinha Wi-Fi lá, provavelmente, não tinha Netflix para assistir, era à noite já, o que ele fez? Guasconte mechanically did as the old woman advised, but could not quite agree with her that the Lombard sunshine was as cheerful as that of southern Italy. Tá, eu vou olhar esse negócio aí, mas esse sol lombardo aí, né, não vai ser tão bom quanto o da Itália, lá onde eu morava, né, quanto o sul da Itália. Mas se você olhar o lombardo, é um membro do povo germânico antigo que estabeleceu na Itália em 568 depois de Cristo. Olha só. Então, a própria colonização alemã. Então, o que aconteceu lá na Alemanha? Um movimento romântico, com Werner, né, o suicídio do jovem Werther, com o Faustus, né, que era de Goethe, aquela busca pelo conhecimento. Todo aquele negócio da tradição romântica vem em peso ali, né? Com esses Lombard Sunshine. Né? Você acha que esse negócio vai me atrair? Não vai, mas era. Lombard Sunshine é o próprio sol alemão que está na janela dele ali, né? Such as it was, however, it fell upon a garden beneath the window and expanded its fostering influences on a variety of plants which seemed to have been cultivated with exceeding care. Daí ele olha para a janela e vê aquelas plantas que parecem ter sido bem cuidadas, né? With exceeding care. E aí a gente vai ver algumas características que eu pude identificar aqui como se fossem entre o romantismo e o classicismo. Então, ele perguntou, Does this garden belong to the house? É teu esse jardim aqui também? É da casa? E a mulher já fica, Heaven forbid, senhor. Não, o que é isso? You were fruitful of better pot herbs than any that grow there now, answered old Elisabetta. No, the garden is cultivated by the own hands of Signor Giacomo Rappaccini, the famous doctor, who I warrant him has been heard of as far as Naples. Então, ela falou que esse jardim não era dela, que era do Dr. Rappaccini, que era uma pessoa, ela disse, I warrant him, posso garantir que ele é uma pessoa muito conhecida. Até lá em Nápoles, onde você estava lá. Por toda a Itália ele é reconhecido. Mas olha só o que ela diz, né? It is said he distills these plants into medicines that are as potent as a charm. Então ele destila as plantas, ele consegue tirar essências das plantas que são tão potentes quanto o encantamento. E aí que tá, ele faz essa contradição, né? Para os locais, para os moradores locais, lá existia muita superstição. Essa senhora era muito supersticiosa, muito religiosa em alguns conceitos, não entendia muito da pesquisa lá. E aí ele faz essas poções aí, poções meio mágicas. Né? Então, ela não entendi, não sei, nunca vi, deve ser mágica. Né? E aí, often, é igual tentar explicar como é que funciona a conexão Wi-Fi, né? Boa sorte. Oftentimes you may see the Senor Doctor at work and perchance the Senhora his daughter, two gathering the strange flowers that grow in the garden. Aí ela já avisou. Então, se você ficar olhando aí, provavelmente você vai ver o Senhor Rappaccini e você também provavelmente vai ver a filha dele, né, que fica aí. E aí o que acontece? A mulher saiu e ela fez o seguinte, ó, the old woman had now done what she could for the aspect of the chamber, and commending the young man to the protection of the saints, took her departure. Então, ela saiu do quarto, mas ela se benze, né? E abençoa ele lá que fica no quarto. Então, né, que ele vai ficar nesse quarto aí, que vai ficar sozinho no lugar, né, perigoso. E ela faz a proteção, né, a bênção que ela deixa para ele lá. Agora se vira, agora se fica aí, você se vira. E aí o que aconteceu? Giovanni still found no better occupation than to look down into the garden beneath his window. Então, como eu falei, né? Não tinha o que fazer, vou ficar olhando aqui para essa janela. E aí o que aconteceu? From its appearance, he judged it to be one of those botanic gardens, which were of earlier date in Padua than elsewhere in Italy or in the world. Então, nessa parte aqui, a gente já vê que ele começa entra em transe, né? Ele olha para aquele jardim ali, parece uma coisa que não era dali, parece uma coisa que era de um tempo antigo, como se fosse lá em Pádua, né? Ou um outro lugar da Itália, ou no mundo. Parece que aquilo é uma janela para um outro tempo, para um outro lugar, onde as coisas tinham mais glória, um tempo mais rico, talvez, um tempo mais de fantasia, né? Que já está na memória coletiva da própria história da nação, né? Do próprio orgulho, da própria identidade nacional. Então, isso aqui é uma herança nossa. Olha só que bonito, sobrou isso aqui.
que parece que não é natural, né? Or not improbably, it might once have been the pleasure place of an opulent family. Tá. E aí, for there was the ruin of a marble fountain. Aqui nesse caso você começa a ver. Peraí, só um pouquinho. Tudo bem? Eu estou gravando um material aqui para o teste. Não sei, acho que parece que cai um pouquinho a gravação. Se atrapalhar, eu vou publicar aí. Mas tudo bem, obrigado. Muito bem. E aí a gente vê. Quando ele olha lá para o centro do jardim, ele já vê o seguinte, olha lá. It might once have been the pleasure place of an opulent family. Então, provavelmente, esse jardim era de uma família opulenta, uma família rica, uma família nobre. Porque lá no meio do jardim tinha isso aqui, ó, Marble Fountain in the center. Então, nessa Marble Fountain aqui, eu já entendi como se fosse uma referência ao classicismo, aos gregos. Tudo que é de mármore, tudo que remete à estátua, à escultura, como se tem lá na Ode para uma urna grega, do John Keats, você traz aquela perfeição que o mármore pode representar. A estátua de Michelangelo, lá, o Davi, tudo isso. Então, existia no centro do jardim existia essa fonte que era de mármore. Não só a beleza, mas também a nobreza. E olha só como é que era esse vaso lá, né? Sculptured with rare art. Então, não era só um vaso de mármore, ele era um vaso esculpido com uma arte rara. Então, era um vaso que tinha adornado com arte, mas era uma arte rara, uma arte antiga, uma arte que remonta muito tempo atrás. É uma coisa que parece que não era daqui, não é desse tempo, não é dessa hora. So awfully shattered that it was impossible to trace the original design from the chaos of remaining fragments. Então, aqui a gente vê outra coisa, né? Impossible to trace. Romantic heritage is one of the where there is comfort with the idea of the unexplained and ideas that lie outside the realm of scientific appropriation. Então, isso é uma coisa muito clássica, muito própria do romântico, né? Você não tem como saber a origem da coisa. É uma coisa que parece que vem como mistério, como mágica, né? Vem das profundezas aí, das névoas da internet para sua vida. Então, é uma herança romântica isso, né? O inexplicável, que está longe daquilo que é daquilo que o científico pode explicar. Aquilo que está dentro do campo que pode ser comprovado. É isso, e essa briga continua até hoje, né? O que a ciência consegue comprovar, o que não. Às vezes a ciência acaba aceitando algumas coisas, mas não tem prova ainda. Então, isso estava bem nascente ainda, né? Como você conseguir provar algumas coisas que são aparentemente inexplicáveis. Então, aquele vaso lá no centro era assim. E aí fala de original design. E esse conto vai ser uma busca pelas origens. E aqui o próprio autor vai explicar o que é a origem. Não só a origem lá do jardim, das coisas, mas a origem do ser humano. Ele vai fazer uma alegoria com o Gênesis da Bíblia, falando do jardim do Éden. Então, ele fica bem claro. O próprio autor explica aqui como é que é isso. Olha lá. The water, however, continued to gush and sparkle into the sunbeams as cheerfully as ever. Então, aquela água que sobe para aquela fonte é uma água que vai em direção ao raio do sol, olha lá, e é uma água feliz, cheerfully as ever. Nossa, aquela alegria daquela água que faz aquele burburinho, e faz aquele barulhinho, né, e fica lá no meio do jardim daquela fonte. A little gurgling sound ascended to the young man's window and made him feel as if a fountain were an immortal spirit that sung its song unceasingly and without heeding the vicissitudes around it. Olha só, não era só um barulhinho bonito, né, gostoso de ouvir lá da água, mas era como se aquele barulho que subia em direção à janela dele fosse como se fosse um espírito imortal. Olha só a viagem, né? Se transforma numa própria essência de alguma coisa, né? Um espírito imortal que fica cantando incessantemente, não se importando com as coisas ao redor. As coisas ao redor podem ser, né, a decadência que está ali, mas naquele momento, lá naquele centro,
quando aquilo canta, a influência ao redor se desvanece, né? Perde toda a sua influência. While one century embodied it in marble, and another scattered the perishable garniture on the soil. Então, esse pensamento que vem à cabeça dele, né? Nossa, uma vez isso aqui era tão imponente, tão bonito, estava aí envolto em mármore e agora está aí caindo aos pedaços e sendo distribuído para o solo. Então, isso vai se perder com o tempo. O tempo vai estragar isso. Né? Olha lá, o que mais que ele diz aqui, né? All about the pool into which the water subsided grew various plants, seemed to require a plentiful supply of moisture for the nourishment of gigantic leaves, and in some instances flowers gorgeously magnificent. Então, as plantas que ficavam ao redor daquela fonte procuravam essa umidade que vinha dessa fonte, né? Estavam sempre moisture, né? For the nourishment, e aí tinham gigantic leaves, eram folhas gigantescas. E em alguns lugares, em alguns momentos, elas eram gorgeously magnificent. Então, ele não economiza adjetivos aqui. Né? Eram gorgeous, muito bonitas, magnificentes, essa é a palavra. Né? Então, eram plantas emblemáticas. E aí o que acontece? There was one shrub in particular, sat in a marble vase in the midst of the pool, that bore a profusion of purple blossoms, each of which had luster and richness of a gem. Então, aqui que ele fala da árvore principal, que eu interpretei como se fosse a árvore, como lá no Jardim do Éden tem árvore. Tem dois tipos de árvore lá no Jardim do Éden, né? Tem a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Então, eles, né, quando Adão e Eva receberam o mandamento, do fruto de toda a árvore podereis comer livremente. Mas, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comereis, porque no dia que dela comerdes, certamente morrereis. Então, esse era o mandamento, né? Então, eles não podiam comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aqui no centro do jardim do Dr. Rapatini existe um shrub, que é uma espécie de arbusto. Só que esse arbusto aqui, ele tem gemas, as flores são como se fossem gemas, pedras preciosas, que brilham. Né? E eu interpretei isso aqui como sendo a árvore da vida e da morte. Vocês já vão ver por quê. And the whole together made a show so resplendent that it seemed enough to illuminate the garden, even had there been no sunshine. Nossa, né? Parece um exagero. Essas hipérboles românticas aqui, né? Então, aquelas gemas, aquelas pedras que saíam como flores, iluminavam totalmente o jardim, mesmo que não tivesse sol. Né? Olha na aula. Mesmo que não tivesse sol, existia brilho nelas mesmas. Uma coisa que tinha vida nela mesma. Every portion of the soil was peopled with plants and herbs, which, if less beautiful, still bore tokens of assiduous care. Então, aqui ele fala uma coisa bem interessante, né? Existiam outras plantas lá que, se essas plantas são menos bonitas, pelo menos elas são muito bem cuidadas, com um cuidado assíduo. E aqui que eu entendo como se fosse alguma coisa mais clássica, né? Que requer treinamento, que evita o erro, né? Se você pensar nas pessoas, as pessoas normalmente têm trejeitos clássicos e também românticos, né? Se você é uma pessoa mais romântica, você não arruma muito bem a cama, não tem lugar para as coisas. Ah, cadê meu celular? Cadê a chave? Cadê isso? Você não sabe onde é que deixa as coisas. Você está sempre preocupado, sempre atrasado. Se você é clássico, não. Você tem que fazer as coisas na hora certa, pelo motivo certo. Não tem esse negócio de deixar água na panela para amolecer a sujeira para lavar amanhã. É agora mesmo, estou com sono, vou lavar a louça primeiro, depois vou descansar se der tempo. Então, o clássico e o romântico têm trejeitos, comportamentos e noções totalmente diferentes. Então, nesse sentido aqui, o clássico, ele prima pela repetição, pela prática, pelo hábito. Então, essas plantas eram cuidadosamente e religiosamente cuidadas. Então, todo o cuidado que o doutor tinha com elas ali era mostrado através das plantas. Apesar de elas não serem tão bonitas, eram bem cuidadinhas, né? As if all their individual virtues known to the scientific mind that foster them. Olha só, e aí ele fala o seguinte, né? Como se houvesse virtude na planta. Né? A virtude individual de cada planta fosse somente conhecida pela mente criadora, mente científica que os criou. Né? E aí a gente vê o Dr. Rapatini aqui, né? Romantics were spontaneous. This is also reference to Dr. Rapatini as the creator. Então, como ele foi a mente que criou e idealizou aquele jardim, ele também é considerado como se fosse o criador aqui. Se você pegar a alegoria do Jardim do Éden, aqui o Dr. Rapatini é o criador do jardim.
não só do jardim, como das plantas e da própria filha dele. A filha dele, que é o título da história. Porque se o título fosse Beatriz, ou A Menina Veneno, como diria o Hit lá, né? Ou Toxic, como diz a Britney Spears, já não seria a mesma coisa. O título da história é A Filha de Rapatini. Não é Beatriz. Mudaria totalmente a história, não é? Quando alguém fala, você é bem filha do teu pai mesmo, né? Ou você é bem filha da tua mãe mesmo. Quer dizer, está falando que você tem uns trejeitos muito marcantes como aquela pessoa, como teu pai, como tua mãe. Apesar de você ser você é bem filha do teu pai mesmo. Então, a filha de Rapatini é a filha de Rapatini. E Rapatini é o criador. Ele a criou. Ele idealizou aqui. Né? Então, pensando, né, existe exploração para você entender por que ele fez isso. Aí, cadê a mãe da Beatriz? Cadê a esposa do Dr. Rapatini? Então, no filme você consegue entender essa liberdade de criação, né, que eles falaram, mas eu acho que faz sentido aqui também, que ele foi traído pela mulher, e a mulher foi embora e deixou ele com a criança. E como um entendimento puritano ainda da ideia, ela havia pecado, ela havia cometido adultério, então o Dr. Rapatini quis preservar a filha desse sofrimento. Então você não vai pecar, ninguém vai tocar em você. Eu vou fazer você tão tóxica que ninguém vai se aproximar de você, você não vai ter como pecar. Você não vai fazer o que a tua mãe fez comigo. Então essa foi a ideia e o pensamento racional do doutor para poder fazer o que fez com a filha, transformá-la numa flor, numa planta venenosa. E aí, o que acontece, né? So were placed in urns. Olha só, algumas das plantas eram colocadas em urnas, que também remete aos gregos, né? As urnas gregas. Rich with old carving, que não eram só urnas, mas eram carved. Elas eram esculpidas. E com esculturas antigas, olha só, né? Traziam aquela alegoria, aquelas imagens antigas que ficavam na própria estrutura. And others in common garden pots. E outras estavam em potes mais comuns. Some crept like serpent-like along the ground. Isso aqui é interessantíssimo também, né? Olha o tipo que as plantas eram. Elas crept, elas como se fossem serpentes, como se fossem cobras. Então elas eram maldosas, eram plantas más. E isso também volta para a alegoria do Jardim do Éden. Satanás como serpente. Então as plantas também serpenteavam pelo jardim. Or climbed on high, ou elas subiam bem alto, using whatever means of ascent was offered them. Using whatever means of ascent. Né? Isso aqui, elas usam um engano. Elas usam uma fraude. Né? Como a serpente fez com Eva. Né? Não morrerás. Certamente não morrerás. Mas será como os deuses, conhecendo o bem e o mal. Então, ele disse uma meia-verdade. Né? Você vai ficar sabendo o que é certo e errado, bem ou mal, porque é a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas você não vai morrer. O que era o contrário da ordem, né? Se comerdes, certamente morrereis. Então ele usou um pouco de guile, né, para enrolar ali. Então isso é a atitude da serpente. E as plantas também, na sua folhagem, camuflavam-se e enganavam. Olha só, né? As plantas com essa inteligência aí. A gente vê muita planta aí, né? Até as plantas carnívoras que a gente vê hoje, né? One plant had wreathed itself round a statue of Vertumnus, which was thus quite veiled and shrouded in a drapery of hanging foliage. Então aqui essa estátua do Vertumnus é também um clássico mito e lenda romana da deusa dos jardins, dos orquidários e das estações, as estações, a mudança de estações, onde vem as flores, onde vem as plantas, né? Vertumnus. Então existia uma estátua lá também, né? One plant had wreathed around. Então existia essa estátua no jardim e uma das plantas estava ao redor dessa estátua, which was thus quite veiled and shrouded in a drapery of hanging foliage, so happily arranged that it might have served the sculptor for his study. Então essa planta envolveu tanto aquela estátua que ficou uma coisa tão difícil de entender que poderia chamar a atenção até de um escultor para estudar aquilo, né? E aí a gente vê a questão da literatura gótica. Always uses sculpture, statues and other dark elements. O Hawthorne era conhecido como um dark romanticist. Então, o romantista mais gótico, mais escuro, dos Godas, onde fala das gárgulas, né? Toda aquela tradição lá das capelas, não, né? Dos templos góticos, das estátuas. Então, tendo estátua, nesse sentido mais místico aqui,
entra no romantismo. Você veja como é uma adaptação do classicismo, né? Um negócio, a estátua está ali no meio, mas agora é uma outra coisa, né? A estátua já significa outra coisa. Ela é um portal para a imaginação, para o além. Ela personifica o mal, ela esconde, ela camufla. Não é exatamente uma representação da beleza ou da natureza humana, como era para os gregos. E aí o que acontece? While Giovanni stood at the window, he heard a rustling behind a screen of leaves and became aware that a person was at work in the garden. Então ele estava lá na janela, olhando, e de repente ele escuta um barulho no meio das folhas e ele percebe que tem uma pessoa lá trabalhando. His figure soon emerged into view and showed itself to be that of no common laborer, but a tall, emaciated, sallow and sickly-looking man dressed in a scholar's garb of black. Era um homem que tinha uma aparência mais amarelada, uma cor assim mais pálida, meio que amarelão, né? Uma pessoa meio adoentada, uma cara meio, não era muito saudável na aparência dele. E he was beyond the middle term of life, with gray hair, a thin gray beard, and a face singularly marked with intellect and cultivation. Olha só o traço grego aqui, né? Então, apesar de ser uma pessoa que não inspirava muita confiança, mas mesmo assim o rosto era bem esculpido. Um rosto que denotava o intelecto, o esforço, o cultivo, todo o hábito classicista ali naquela estátua, como se fosse uma estátua grega que estava ali também, mas era o Dr. Rapatini, que trazia no próprio semblante o que ele havia se transformado. E isso é verdade, né? Você se transforma naquilo que você busca tanto, né? Você devota tempo tanto para alguma coisa, você vai acabar se transformando naquilo, né? Vai ficar aparente no teu próprio rosto. Você não vai poder esconder. But which could never, even in his more youthful days, have expressed much warmth of heart. Então, aqui, ele diz que ele nunca poderia ter sido um romântico, mas sempre um classicista, porque ele não tem emoção. Have expressed much warmth of heart. Então, nesse caso aqui, eu dei um pulo na interpretação para dizer isso, né? Apesar disso, ele não podia ter muito coração. Era só uma coisa opaca, oca, né? Por fora é bonito, por dentro nada. E aí ele diz o seguinte, né? Deixa eu tirar esse ignore here. Okay, nothing could exceed the intentness with which the scientific gardener examined every shrub which grew in his path. It seemed as if he was looking into their inmost nature. Então, esse look into tem tudo a ver com o método científico. Olha lá. Science used for the progressive society classifications and generalizations. Pela observação. Os cientistas fazem isso pela observação. Anotam, vai lá, né? Dá mais uma injeção. Ah, morreu, não morreu, né? Vai anotando e vai fazendo. Com objetividade. Então ele estava fazendo isso com as plantas, né? Olhar, mas ele procurava olhar, olha só como é que o contraste, né, do romântico. Ele não estava olhando só para o exterior da planta. Ah, essa planta aqui está com uma tem um fungo aqui nessa planta, vamos ter que tratar. Não. O narrador fala que ele olha para a natureza da planta, que a planta era má, como a gente viu. Então, só, o romântico está preocupado com a essência e o classicista está preocupado com a forma. Mas aqui o narrador está contando que ele está olhando para a própria planta, para a natureza dela. Their inmost nature, making observations in regard to their creative essence, olha só, essência criativa da planta, olha o que é isso, and discovering why one leaf grew in this shape and another in that, and wherefore such and such flowers differed among themselves in hue and perfume. Esse such and such aí, né? Várias formas foram criadas, né? A variedade da criação, como havia no Jardim do Éden também. Todos os tipos de planta, todos os tipos de animais, sei lá mais o que tinha no Jardim do Éden, né? Pois Adão teve que dar o nome para todo mundo. Mas existia várias coisas que ele estava criando, porque ele era o criador. Então ele buscava a própria essência e fazia such and such flowers, né? Que iam provavelmente depois procriar segundo a sua própria espécie. Mas olha lá, nevertheless, in spite of the deep intelligence on his part. Então olha aqui o seguinte, como é que ele faz para fixar a personagem? Fixing the character more as a caricature, exaggerating his features to produce a grotesque effect. Então aqui, exatamente, ele vai defender algum posicionamento, ele está fixando a personagem como, apesar dele ser uma pessoa inteligente, né, ele tinha esse comportamento. Né? Como é que pode uma pessoa tão inteligente, que feio, né, fazendo isso? Não fazia escolha moral.
né? Não usava a sua inteligência para o bem, né? Segundo aqui a interpretação do autor. Approach to intimacy. There was no approach to intimacy. Então não havia nenhuma conexão com a natureza. Ele era simplesmente um observador. Ele estava lá, ele interferia nas coisas, mas ele não tinha conexão, não tinha um envolvimento com a criação dele. A criação era só um produto do seu intelecto. Se você pegar o Dr. House, aquela série, para ele é um joguinho, né? Descobrir qual que é a doença da pessoa. Se a pessoa tem filho, vai morrer, não interessa. O interessa é que eu quero resolver o problema aqui. É como faziam os detetives da época, né? O Sherlock Holmes da época. Mas nesse caso aqui, ele não tem essa approach to intimacy between himself and the vegetable existences. Então, as existências vegetais, veja só, né? Elevando a planta a um outro nível de existência. Olha só. On the contrary, he avoided their actual touch or the direct inhaling other odors with a caution that impressed Giovanni most disagreeably. For the man's demeanor was that of one walking among malignant influences such as savage beasts or deadly snakes or evil spirits, which should he allow them one moment of license, would wreak upon him some terrible fatality. Olha só. Então, esse demeanor é a conduta dele, o comportamento dele. Isso impressionou muito o Giovanni quando ele viu, né? Ele não tocava nas plantas, ele evitava, ele não respirava diretamente. Aliás, isso é uma coisa que a gente aprende em química básica, né? Você não vai cheirar a coisa direto, você põe a mão assim para sentir o odor, né? E aí ele evitava ele andava no meio dessas plantas que tinham essa influência maligna, como se fosse, olha lá, as plantas são comparadas a animais selvagens, a cobras peçonhentas ou mortíferas, ou, olha só o pior, né? Espíritos malignos. Pronto, né? As plantas eram os próprios espíritos malignos, o que justifica lá a crença da senhora Elisabetta lá, né? Que deixa ele dar a bênção para ele lá se cuidar, porque ali tem bicho feio, né? E aí o que vai acontecer? Todas essas coisas vão inflict to execute punishment, vão trazer sobre ele uma terrible fatality. E aí a gente vê aqui o foreshadowing da história, né? Uma previsão do que vai acontecer nessa história. Vai acontecer uma fatalidade, uma tragédia, dá para dizer grega, né? It was strangely frightful to the young man's imagination. Então, olha o que acontece aqui, né? Toda essa questão aqui fala o seguinte: to see this air of insecurity in a person cultivating a garden, the most simple and innocent of human toils, and which had been alike the joy and labor of the young fallen parents of the race. Então, ele não tinha, a imaginação dele, ele tinha um ar de insegurança, né? Se até Adão e Eva, como seres inocentes, conseguiam cultivar o jardim, porque ele, sendo uma pessoa tão inteligente, tão cultivada intelectualmente, tinha esse receio de lidar com essas plantas. O que tem nessas plantas aí, será, né? Giovanni já começou a perceber esse movimento nele, né? Será que é tão difícil cuidar de um jardim assim? Was this garden then the Eden? Aqui que o autor pergunta, né? Será que esse jardim era o próprio Éden do mundo presente? And this man, with such a perception of harm and what his own hands caused to grow, was he Adam? Será que ele era o Adão? Quem que era o Adão aqui, né? Então o autor pergunta isso, mas a gente vai ver que o próprio Giovanni pode ser o Adão. E a Beatriz vai ser a Eva. Então são entendimentos diferentes aqui do posicionamento. Por isso que a janela lá vai fazer diferença. Se você entender qual a função da janela na história, você entende quem que é o narrador. E dependendo do narrador, dependendo do ponto de vista, ele pode ser o Adão ou ele pode ser o Criador. Aí que está a genialidade do Hawthorne fazer isso, né? E aí o que ele fala? Olha só o adjetivo que ele dá para o jardineiro. Ele era um distrustful gardener. Ele mostrava dúvida. Né? Não dava para confiar nele, né? While plucking away the dead leaves or pruning the too luxuriant growth of the shrubs, defended his hands with a pair of thick gloves. Então ele tinha umas luvas grossas na mão lá para se proteger contra o crescimento daqueles arbustos. E ele sempre estava distrustful, né? Ele ia com medo, meio cuidadoso lá, né? Não ia com tanta confiança. Nor were these his only armor. Então não era só as luvas que ele usava para se proteger. When in his walk through the garden, he came to the magnificent plant that hung its purple gems beside the marble fountain. He placed a kind of mask over his mouth and nostrils, as if all this beauty did but conceal a deadlier malice. Olha que viagem, né?
Tempos de pandemia a gente entende muito bem de máscara, né? Mas ele tinha uma máscara lá protegendo o nariz e a boca, como se toda aquela beleza, né? Olha só, a beleza tinha o mal escondido, escondia o mal. Bonita por fora, mas má por dentro, né? As if all this beauty did but conceal a deadlier malice. Então, esse malice seria um desejo de machucar os outros, de prejudicar, fazer os outros sofrerem. Extreme ill will or spite. Então, como se aquelas plantas tivessem esse desejo, né? Se você não chegar com cuidado, elas vão te atacar e vão fazer mal para você. But finding his task, então aí ele cria toda essa atmosfera do que era o jardim. Ele só estava olhando pela primeira vez e já percebeu tudo isso, né? Olha só a introdução dele. But finding his task still too dangerous, he drew back, removed the mask, and called loudly, but in the infirm voice of a person affected with inward disease. Tá, daí ele achou que estava muito difícil de fazer aquilo, ele tirou a máscara e chamou uma pessoa lá. Mas como é que era a voz dele? Essa voz era infirm, uma voz fraca no corpo, na mente, especialmente por causa de doença ou de idade. Como se tivesse uma doença, né? Inward disease, uma doença de dentro da voz mesmo. Ah, Beatriz! Né? Ele chamou ela com essa voz meio doentia. Né? Então a figura agora se associa ao som. Então o romântico também tem essa preocupação com o som. E era um som, né, doente, mau, não era um som com o vigor da natureza. E aí ele fala assim, né? Here am I, my father, what would you? Cried a rich, olha só a diferença da voz dela agora, né? Cried a rich and youthful voice. A voz dela era rica, né? Rica talvez, bonita, e jovem. From the window of the opposite house. A voice as rich as a tropical sunset. Então, a voz dela era tão rica quanto um pôr do sol tropical. And which made Giovanni, though he knew not why, olha só, aqui que vem o romântico, né? Ele não sabe, é misterioso, ele não sabe por que de repente vem aquele sentimento, aquela sensação, de onde que vem esse negócio, ele ouve aquela voz, ele não sabia por quê. Think of deep hues of purple and crimson. Ele começa a pensar em cores que são de roxo e desse carmesim, desse vermelho aí, mais pro vermelho e pro roxo. E começa a pensar em perfumes, heavily delectable, que são greatly pleasing to the taste, são perfumes deliciosos, mais do que a Jequiti, né? Então, algumas pessoas têm esse tipo de memória, né, olfativa. Se você pensar num cego, por exemplo, você já conversou com um cego, como é que o cego sonha? Se o cego não tem visão, né? Ele vai sonhar com cheiro, com som, com toques, ele vai usar os outros sentidos que ele desenvolveu melhor, e isso vai trazer o próprio sentimento dele no sonho. Mas às vezes acontece das pessoas terem uma memória olfativa. Você lembra de um cheiro? Já aconteceu isso com vocês? Ou alguma coisa no ar traz esse aqui cheiro me lembra alguma coisa da minha infância, ou sei lá onde, aquele cheiro parece tal coisa. Tá? Então, é possível, através dos sentidos, você também ter esse tipo de memória. Mas aqui, ele, todo sentimento é uma coisa mais simbolista, né? O simbolismo junto aqui, a sinestesia presente, né? Sinestesia faz você ter essas sensações. Ele começa a ver cores, né? Tá viajando já, sentir cheiros, né? Já tá anestesiado ali, quase que em presença da própria Beatriz, né? Mas não, só de ouvir a voz dela, ele foi levado para esse estado aí de outro estado, né? Um estado romântico. Começou a sentir cheiros. Yes, Beatrice, answered the gardener, and I need your help. Aí o pai dela falou para ela, né? Soon there emerged from under a sculpture. Olha de onde é que ela vem, né? Emerged, como se ela surgisse, né? From under a sculptured portal. Ela vem um portal, né? Não é só uma porta, uma entrada, é um portal. E aí também é referência ao Dante do Inferno. Ela está cruzando lá os mundos. Ela vem de um portal. É a figura de uma jovem moça, arrayed with a much richness of taste, as the most splendid of the flowers, beautiful as the day, and with a bloom so deep and vivid that one shade more would have been too much. Olha só, ela vem uma pessoa tão atraente, tão bonita, tão esplêndida, a mais esplêndida das flores. E olha só, a bloom so deep and vivid. É uma condição ou tempo de vigor e de beleza, né? No primor da beleza. Que se fosse um pouquinho mais estragava, né? Então vem aquela perfeição que surge por detrás do portal e chega lá, né? Sim, papai, né? E ele vê ela. She looked redundant with life. Ela
tinha muita vida, né? Health, energy, all of which attributes were bound down and compressed, as it were. Deixa eu tirar esse sublinhamento aqui. And girdled tensely in their luxuriance by her virgin zone. Olha aqui, ó. Something that encircles like a belt. Então, toda essa beleza que ela tinha, toda essa energia, toda essa saúde, tudo isso ficava comprimido, como se fosse girdled. Girdle é como você pega um cinto, né, para você prender, e tudo isso ficava preso onde? By her virgin zone. Ficava preso no quadril dela, que é a parte mais exuberante que chamava mais atenção. Né? E aqui é conhecido como Virgin Zone. Né? Já o romântico trazendo aqui a conotação da sexualidade, da virgindade, da pureza dela. Então ela era uma pessoa pura, uma pessoa virgem, que tinha toda aquela beleza que era comprimida, que aí no quadril apresentava toda aquela exuberância feminina que ela tinha. Yet Giovanni's fancy must have grown morbid while he looked down into the garden, for the impression which the fair stranger made upon him was as if here were another flower, the human sister of those vegetable ones, as beautiful as they, more beautiful than the richest of them, but still to be touched only with a glove, nor to be approached without a mask. E aí, olha só, né? A impressão que o Giovanni teve quando ele viu aquela moça tão bonita é como se ela fosse não só não fosse um ser humano, mas fosse uma outra flor. A irmã humana daqueles vegetais, tão bonita, tão bela quanto eles. Mas a mais bonita e a mais rica de todas, que não podia ser tocada a não ser com muito cuidado e com uma luva, como se ela também fosse uma planta. Olha só, aqui o autor está dizendo que o Giovanni viu isso. O Giovanni, quando viu ela, percebeu isso. Né? As Beatrice came down the garden path, it was observable that she handled and inhaled the odor of several of the plants which her father had most sedulously avoided. Então, o pai dela, com muito cuidado, evitava sentir os odores daquelas plantas. E ela chegou bem próxima das plantas lá, né? E sentiu o odor das plantas. E para ela não fazia nada, não tinha nenhum problema. Here, Beatrice, said the letter. See how many needful office require to be done to our cheerful treasure. Yet, shattered as I am, my life might pay the penalty of approaching it so closely as circumstances demand. Henceforth, I fear this plant must be consigned to your sole charge. Quando ele chegou naquele shrub, que era o arbusto do centro, ele falou, por mais que eu queira, sou cansado, eu não consigo mais me aproximar dessa planta. Eu acho que ela é só tua agora, só você, a partir de agora, vai cuidar dessa planta. Olha só, and gladly will I undertake it. E ela falou, com prazer, né? Com muita felicidade eu vou fazer isso, ela disse. Cried again the rich tones of the young lady. Novamente a voz bonita, os tons ricos dessa moça jovem soaram no ar, né? As she bent towards the magnificent plant and opened her arms as if to embrace it. Então, olha só, quando ela fala isso, deixa que eu cuido dela, então ela se inclina para cuidar da planta, e esse bent aqui tem uma conotação sexual. Porque quando a mulher se inclina, ela deixa o quadril em evidência. E quando o quadril está em evidência, toda aquela exuberância da sexualidade, toda aquela atração que o Giovanni percebeu, fica mais evidente. E aí, ela começa a cuidar da planta e ela fala o seguinte, yes, my sister, my splendor, shall be Beatrice's tester, nurse, and serve thee. Ó, thee usado, né? A versão antiga. And thou shalt, e você, né? Se thou shalt é you shall. Thou shalt reward her with thy kisses and perfumed breath, which to her is as the breath of life. Então ela fala com a planta como se a planta fosse de um outro tempo, com uma outra linguagem, uma linguagem que já não é mais a linguagem atual, é um inglês mais antigo, mais arcaico, de um outro tempo. E aí vem a pergunta, né, que eu me faço sempre, né, por que as mulheres falam com as plantas? Já viu alguma mulher falando com planta? Minha florzinha, vai lá dar água para a planta, fala com a planta. Né? Se você não falar, a planta fica triste. Mas as mulheres que eu conheço conversam com as plantas. Né? E aqui a Beatriz estava falando com essa planta. Then, with all the tenderness in her manner that was so strikingly expressed in her words, she busied herself with such attentions as the plant seemed to require. And Giovanni, at his lofty window, rubbed his eyes and almost doubted whether it were a girl tending her favorite flower or one sister performing the duties of affection to another. Aqui que tá, ele usa
esse artifício da narração, né? Quem que está contando a história, na verdade, né? Quando o Giovanni estava lá na janela, ele prestou atenção, né, na moça dessa lofty window, é uma janela mais alta, né, mais elevada. E ele esfregou os olhos assim e ele ficou na dúvida, né? Almost doubted. He almost doubted. Aqui o narrador fala que ele quase duvidou. Né? Será que era uma garota lá cuidando de uma planta ou será que era uma irmã demonstrando carinho pela outra irmã? Olha só, né? Aqui tu fica na dúvida, né? Que o narrador está sugerindo que ele percebeu isso e tal. Mas da visão da janela que ele estava lá, né? The scene soon terminated. Whether Dr. Rappaccini had finished his labors in the garden or that his watchful eye had caught the stranger's face, that he now took his daughter's arm and retired. Então agora o Dr. Rappaccini sai. Night was already closing in. Oppressive exhalations seemed to proceed from the plants and still upward past the open window. And Giovanni, closing the lattice, went to his couch and dreamed of a rich flower and beautiful girl. Flower and maiden were different and yet the same, and fraught with some strange peril in neither shape. Muito bem, né? Então o Dr. Rappaccini terminou os trabalhos da noite, saiu, né? Foi dormir. E a noite se aproximava e começou a exalar as plantas começaram a exalar os seus odores durante a noite. E saíam daquelas plantas, né? E subiam e passavam pela janela. E Giovanni estava lá na janela, que é uma lattice, né? Structures such as window, screen or trellis made of for containing such a framework. Então estava lá, passava pela janela e esses odores fizeram com que ele sonhasse, que ele tivesse pensamentos, né? E ele começou o quê? Sonhar com uma rica flor e uma bonita garota. Né? Bem propício, né? Começou a sonhar com o que ele havia visto. E aí, nesse sonho, né? Flower and maiden, a jovem e a flor, eram diferentes, mas eram a mesma coisa. Se confundiam, se juntavam, pareciam a mesma essência. Fraught with some strange peril. Se fraught, né? Filled with a specified element or elements. Então, ela era fraught with, ela era cheia, ela era preenchida com perigo. Então, desde Michael Jackson até o Akon, todas as garotas são perigosas. Né? All girls are dangerous. Esse perigo que vinha dela, por ser uma garota jovem, mas também misturada com uma essência de uma flor perigosa e venenosa. Né? Tá, eu poderia ir mais para frente aqui, deixa eu ver, tem mais coisinhas para dizer para vocês, tem tanta coisa aqui. Vou mais um pouquinho aqui, depois eu vou deixar para a interpretação de vocês. Tá, e aí o que acontece? Olha só como é que o autor traz de volta, né, o assunto. But there is an influence in the light of morning that tends to rectify whatever errors of fancy or even of judgment we may have incurred during the sun's decline or among the shadows of the night or in the last wholesome glow of moonshine. Então, quando chega o amanhecer, os raios do sol trazem você a razão. Se você estava sonhando, delirando durante a noite, aqui é a hora de você, peraí, né? Onde é que eu estou aqui? O que está acontecendo? Então você começa a raciocinar. Giovanni's first movement on starting from sleep was to throw open the window. Então a primeira coisa ele abriu a janela and gazed down into the garden which his dreams had made so fertile of mysteries. Então a primeira coisa ele abriu a janela, aquele sonho que ele teve durante a noite foi tão misterioso, ele já abriu a janela para checar se era aquilo mesmo. He was surprised and a little ashamed to find how real, olha só, how real and matter of fact an affair it proved to be in the first rays of the sun, which gilded the dewdrops that hung upon leaf and blossom, and while giving a brighter beauty to each rare flower, brought everything within the limits of ordinary experience. E aí, tá, ele olhou para aquelas plantas e viu que aquilo lá tinha acontecido mesmo, né? Não era sonho, era uma coisa que estava acontecendo. As plantas realmente eram bonitas, elas tinham aquela magnificência nelas. Não foi só um sonho. De manhã mesmo ele pôde ver as plantas na luz do dia e pôde perceber isso. The young man rejoiced that in the heart of the barren city he had the privilege of overlooking this spot of lovely and luxuriant vegetation. Então ele ficou feliz que no meio de uma cidade que fosse tão estéril, ele pudesse olhar para um lugar assim tão fértil. E aí de novo, né? O jardim do Éden, a fertilidade, ali no meio daquela vegetação luxuriante. It would serve, he said to himself, as a symbolic language to keep him in communion with nature. Mais uma vez os românticos trazendo a natureza, e aquele lugar ali vai fazer com que ele
entra em contato com a natureza. Faz com que ele entre em contato com a sua própria natureza. Né? Que essa é uma das coisas que os românticos buscavam. O Wordsworth ficava andando lá pela Inglaterra um tempão, né? E se vocês não sabem ainda, o Central Park em Nova York foi feito daquele jeito. As pessoas, em 1920, quando construíram, tiveram em mente que as pessoas precisam de um lugar com vegetação, senão elas enlouquecem. Quando a cidade foi planejada, então eles deixaram aquela grande mancha verde lá no meio da cidade. E é isso que acontece, né? As pessoas em todo lugar, né? Se você vai para os parques, no próprio Paraná, aqui em Pato Branco mesmo, existe uma necessidade das pessoas irem para lugares abertos que tenha verde, que tenha natureza. Essa é uma própria fuga do ser humano. Senão as pessoas acabam indo para o campo ou vão para algum lugar. Difícil você ver uma pessoa que não queira fazer parte disso, nem que seja lá para acampar ou para caminhar, ela quer ver o verde, quer sair de casa, ela quer ver isso. Então ele tinha isso do lado da janela dele, então ele ia poder estar em contato com a natureza e sua própria natureza. Neither the sickly and thought-worn Dr. Giacomo Rappaccini, it is true, nor his brilliant daughter were now visible. Então a filha nem ele estavam lá visíveis nesse momento, so that Giovanni could not determine how much of the singularity which he attributed to both was due to their own qualities and how much to his wonder-working fancy. Agora ele queria comprovar se o que ele sonhou com as plantas se comprovou, na verdade, se isso era verdade também do pai da moça. Ele começou a ter aquela imaginação da moça e tal, né? Ele só ouviu a voz dela. Será que eu vou ver eles agora? Será que vai se comprovar esse meu delírio, essa minha imaginação, essa minha interpretação? Ou seja, ele está na mesma janela, mas agora mudou o foco, né? Tem luz do dia. É um outro momento, um outro lugar que ele está lá. E ele vai poder comprovar. But he was inclined to take a most rational view of the whole matter. He would not yield to his emotions or imagination. Então ele achou que ele ia conseguir fazer isso. Não, se eu vir os dois, eu vou analisar de uma maneira racional. Eu não vou me deixar levar pelas emoções. Eu vou julgar a situação como ela é. E isso ele disse que faria se visse os dois, né? In the course of the day, he paid his respects to Signor Pietro Baglioni, professor of medicine in the university, a physician of eminent repute to whom Giovanni had brought a letter of introduction. The professor was an elderly personage, apparently of genius, nature, and habits that might almost be called jovial. He kept the young man to dinner and made himself very agreeable by the freedom and liveliness of his conversation, especially when warmed by a flask or two of Tuscan wine. Giovanni, conceiving that men of science, inhabitants of the same city, must needs be on familiar terms with one another, took an opportunity to mention the name of Dr. Rappaccini, but the professor did not respond with so much cordiality as he had anticipated. Então, Giovanni vai falar com um dos amigos do pai dele, que era o senhor Pietro Baglioni, que também é um cientista lá da universidade, um médico também. E aí o médico pede para ele ficar para jantar, eles começam a conversar, tomar vinho e tal, e daí ele falou, ele pensou, né, os cientistas devem se conhecer, então vou perguntar para ele do Dr. Rappaccini. Quando ele pergunta, ele vê a surpresa no rosto do Pietro Baglioni. Ele não gostou muito quando foi mencionado o nome do Dr. Rappaccini. Ill would they become a teacher of the divine art of medicine, said Professor Pietro Baglioni, in answer to a question of Giovanni, to withhold due and well-considered praise of a physician so eminently skilled as Rappaccini. Ou seja, todo mundo conhece o Sr. Rappaccini, né? A pessoa seria maldosa em não falar dessa divina arte da medicina que ele conseguia proferir, né? Ele era um grande médico, foi um grande médico. But on the other hand, I should answer it but scantily to my conscience, were I to permit a worthy youth like yourself, Signor Giovanni, the son of an ancient friend, to imbibe erroneous ideas respecting a man who might hereafter chance to hold your life and death in his hands. Então, mas eu quero alertar você, né? Você é um grande filho de um grande amigo meu, teu pai foi um grande amigo meu, então eu não quero que você se deixe levar por essas ideias errôneas aí, imbibe. Olha o verbo que o autor usa, imbibe, que é absorver como se fosse bebendo, né? Como se fosse tomando gotas de veneno aí. Então você vai se envenenar com ele, as coisas que ele conta, as mentiras, né? E aí ele fala, the truth is, our worshipful Dr. Rappaccini has as much science as any member of the faculty, with perhaps one single exception, in Padua or all Italy. But there are certain grave objections to his professional character. Então aqui ele fala que o Dr. Rappaccini, ele conhece tanta ciência como qualquer outro aqui do departamento, com exceção de uma pessoa, talvez,
Será que é ele que ele está falando, né? Ou em toda Pádua, ou a Itália inteira, né? Mas existem algumas graves objeções que eu tenho aqui para o seu caráter profissional. E aqui vem a questão da moralidade, né? Ele faz o que ele faz profissionalmente, mas será que ele tem caráter? Será que ele tem moral para poder decidir, tomar as decisões que ele toma? E aqui a gente percebe outras coisas. O doutor Pietro Baglioni era concorrente profissional do doutor Rapatini. Então, na verdade, ele está querendo falar mal do Dr. Rapatini, não exatamente pelas obras que ele faz, pela pesquisa que ele faz, pela ciência que ele faz, mas pela sua conduta. Então, ele critica o comportamento da pessoa, não exatamente os objetos ou a obra dele. Né? Mas ele não é uma pessoa boa que se cheire. Né? Não é flor que se cheire. E aí o que acontece? And what are they? Né? Perguntou quais são essas objeções aí, né? Has my friend Giovanni any disease of body or heart that he's so inquisitive about physicians? The professor with a smile. But as for Rapatini, it is said of him, and I, who know the man well, can answer for its truth, that he cares infinitely more for science than for mankind. Então, aqui o doutor está falando, ele se preocupa mais com a ciência do que com a humanidade. Então, ele usa a ciência como um propósito materialista. Isso é ruim, né, para os românticos. He is jealous of his professional rival. Então, aqui, claro, ele está com ciúmes dele. Né? His patients are interesting to him only as subjects for some new experience. Então, ele só usa as pessoas como objetos, são cobaias na mão dele. Ele não está preocupado com as pessoas mesmo. Ele se preocupa com os resultados. Quase que um Dr. House, né? He would sacrifice human life, his own among the rest, or whatever else was dearest to him, for the sake of adding so much as a grain of mustard seed to the great heap of his accumulated knowledge. Então, ele ia, se ele pudesse acrescentar que fosse um grãozinho de areia no seu conhecimento acumulado, que já é uma pilha muito grande, ele sacrificaria uma vida humana sem pestanejar, sem se preocupar muito. Porque esse é o caráter dele, né? Aí ele fala o seguinte, he points out the historical moment of American Renaissance with all its social, political, religious, philosophical, artistic, literary, scientific and industrial transcendentalism. E aí que vem o conhecimento acumulado que é criticado aqui pelos transcendentalistas, né? Todas as mudanças que acontecem na sociedade, tanto culturais, quanto religiosas, quanto no campo educacional, o campo científico, industrial, tudo mudou. Tudo, eles estavam estabelecendo um novo mundo. Né, tentando se libertar da Inglaterra, trazendo suas próprias concepções, ou criando novas concepções, as pessoas foram aumentando, foram vindo, e a Constituição ainda estava sendo feita, quando George Washington decidiu juntar as 13 colônias, fazer aquela declaração da independência, né, juntou muita gente aí, né, que teve uma filosofia muito grande. E tem de tudo no meio. Né? Todos os tipos de religião ou de influência na sociedade fizeram parte nisso, são pessoas muito influentes. E aí ele fala assim, methinks he's an awful man indeed, remarked Visconti mentally, recalling the cold and purely intellectual aspect of Rapatini. Aí ele fala, eu acho que ele é uma pessoa má mesmo, né? And yet worshipful professor, que é um termo britânico usado como respeito. Então, nobre professor, is it not a noble spirit? Are there many men capable of so spiritual love of science? Aqui que interessante a ironia do Hawthorne, né? Ele não é um espírito nobre? Aí você sabe que a tabela periódica tem os gases nobres lá, né? Você tem lá, no grupo 18, você tem o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio, o radônio, e agora descobriram em 2016 o ganesônio, né, que tem propriedades sólidas, quer dizer, propriedades de gás nobre, mas é encontrado em estado sólido na natureza. Que eu diria que é o próprio gás da Beatriz. Né? Ela tem esse formato sólido e se comporta como um gás. É um negócio muito louco, se você for estudar. Então, todo esse conhecimento aí, será que ele não é uma coisa nobre? Essa palavra nobre remete à química, mas espírito, né? Um espírito nobre, aí você vê pelo relato bíblico que o espírito é o fôlego da vida. Né? Então, soprou em suas narinas o fôlego da vida e tornou-se alma vivente. Então, uma alma é isso, né? Um corpo e um espírito. E o corpo e o espírito são a alma do homem. Então, nós somos formados por um corpo e por um espírito. E esse espírito é como se fosse um gás, né? Uma coisa que não dá para ver ainda, né? Uma matéria, né? Mas é uma matéria que é mais difícil de ver, que é um espírito nobre. Ele perguntou, será que ele não é um espírito nobre? Não tem homens espirituais que
Não tem como você ser cientista e mesmo assim ser espiritual, ou respeitar alguns princípios? Aí ele, claro que não, né? Answered the professor, somewhat testily, at least unless they take sounder views of the healing art than those adopted by Rappaccini. Ele estava muito irritado com a pergunta, né? E aí ele fala que o Dr. Rappaccini, na verdade, he mocks real science. Ele zomba da ciência real, que o médico verdadeiro se preocupa em curar as pessoas. Hoje temos controvérsias, né? Mas aqui, pelo idealista, né? O idealista romântico, o médico vai curar, vai salvar a vida. Até hoje, né? Existe essa aura em torno do médico, né? Qual que é a profissão mais importante? É o médico. Por quê? Porque ele salva a tua vida, né? Em detrimento do quê, né? Então, olha lá, existia ainda esse endeusamento, né, do conhecimento da healing art, o poder do médico, né, que ele conseguia manipular a vida e a morte para o bem. Mas, claro que nessa época existia muita coisa, as pessoas estavam querendo construir a reputação. Então, na verdade, se eu ficar mais famoso por fazer um experimento nesse sentido, se vocês pegarem outro conto do Hawthorne, The Birthmark, tem lá um doutor que tem a esposa com uma manchinha no rosto. E ele fica falando para ela, não, você é perfeita, mas exceto essa mancha atrapalha você, ela não devia estar aí, ela tira a tua beleza, vamos tirar essa mancha. Porque ele era um cirurgião, ele ia tirar, e se desse certo aquele procedimento, ele ia ficar muito famoso. Então, ele não estava preocupado com a beleza da mulher, estava preocupado em ser uma pessoa reconhecida. Então, ele ia fazer tudo para poder tirar aquela marca do rosto da mulher. Então, veja só, ele usa a ciência para os seus próprios propósitos egoístas. Né? E a mulher acaba cedendo. Né? Então, é um outro conto dele que trabalha com essa questão moral aí, de como usar a ciência para se promover. Mas olha lá. It is his theory that all medical virtues are comprised within those substances which we term vegetable poisons. Então, a gente conhece como veneno que ele está tentando fazer. These he cultivates with his own hands and is said even to have produced new varieties of poison more horribly deleterious than nature, without the assistance of his learned person, would ever have plagued the world without. That the Sr. Doctor does less mischief than might be expected with such dangerous substances is undeniable. Now and then, it must be owned he has effect or seemed to effect a marvelous cure. But to tell you my private mind, Signor Giovanni, he should receive little credit for such instances of success, they being probably the work of chance, but should be held strictly accountable for his failures, which may justly be considered his own work. Ou seja, a inveja era tão grande que ele falou assim, talvez ele conseguiu na sorte aí, né? Ele deu uma sorte, ele conseguiu algumas soluções, algumas poções aí. Mas ele deve ser responsável pelos erros que ele causa. Então, se deu certo, é sorte. E se deu errado, ele é culpado, né? Porque ele é inimigo. Então, ele começa a falar disso. E aqui a gente trouxe aquele outro conto, outra análise para vocês, da professora doutora Maria Márcia Matos Pinto, a UMESP, que ela pega os sertões, ela pega o Sertão Veredas, o grande Sertão Veredas, e começa a falar da questão da natureza lá, e a questão da natureza nesse conto. E ela diz o seguinte, nesse conto aqui do Hawthorne, o jardim é produto intelectual. A natureza é criação que se dá por meio do conhecimento de um homem, Dr. Rappaccini, o qual mistura a substância que ele instila nas flores a essência de sua filha Beatriz. Vê-se então que ele não hesita em sacrificar seu ente mais querido em prol de suas práticas científicas. Rappaccini cria um espaço de imensa beleza, cujas flores superam o encanto das mais belas geradas naturalmente. No entanto, elas unem o encanto traduzido em forma e cores à fatalidade, consequência do veneno contido em sua seiva, do mesmo modo que Beatriz, moça dotada de uma aparente graça divinal, mas cuja inspiração é letal a seres como insetos e plantas. Né? Então você tem lá várias outras. Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver onde é que tá. Quando você pega esse artigo da professora aqui, você consegue ver que ela consegue defender isso no Grande Sertão Veredas. Né? Rappaccini's Daughter, encontros inusitados, ela fala. Né? Então deixa eu mostrar aqui para vocês um pedacinho, quando ela fala do próprio sertão. Né? Aqui. Deixa eu descer um pouquinho mais. Vamos lá.
vamos lá. Não. Cadê a personagem principal aqui? Tá mais para cima, acho. Do Sertão Veredas, né? Olha lá. Entre os temas que permeiam as construções literárias de ambos, o da origem é um dos que figuram intensamente. Em suas obras, essa questão pode ser analisada sob dois ângulos. Um deles é a ligação com os mitos originários da própria humanidade, isto é, os dois autores elaboram narrativas fundamentais, como os mitos greco-latinos e judaico-cristãos, que identificam a nossa trajetória civilizacional através da relação entre seres humanos e entre estes e a natureza. Muito bem, então sempre vai ter essa questão, né? Você olha para a natureza e o que você vê? Você olha para uma árvore, o que você vê na árvore? Você olha para o corpo de uma pessoa, o corpo de uma mulher, o corpo de um homem, o que você vê? O que está por trás de tudo isso, né? A própria ideologia que você alimenta. Na verdade, a coisa está ali, o objeto está ali, mas é o que a grande lição da história nos traz. A obra de arte precisa de um espectador. E é o espectador que cria o sentido da obra. Então, se você pegar o Giovanni lá da janela, como ele contemplando, como se fosse uma ópera, ele está na parte de cima, ele está vendo. Ele está no museu vendo um quadro, ele está vendo a escultura no jardim, ele está vendo a peça acontecendo. Ele é o próprio espectador. E ele cria o sentido. Então, ele não é um leitor simplesmente que recebe uma recepção de leitura. Ele é um criador de significados. E nós somos como o mundo que nos cerca. A gente olha ao redor e a gente cria significados para todas essas coisas, né? E aí fica uma questão séria para pensar, né? Assim como o Dr. Rapattini tirou a liberdade da filha, dando veneno para ela, a gente pode pensar na vida hoje, né? Que tipo de veneno os teus pais te deram? O que eles privaram você? A gente sabe que tem... O que você vai fazer com os teus filhos? Que tipo de veneno você vai dar para eles? Hoje em dia é difícil as pessoas querem assumir isso, né? Ter família, ter filho, porque atrapalha. Eu prefiro ficar em casa, né? Fazer outras coisas. E aí as pessoas acabam dando remédio para as crianças dormir, ou dando internet demais, ou liberdade demais, que cria dopamina, que cria uma dependência química também. E a criança às vezes deixa de comer, deixa de fazer outras coisas, porque quer ficar lá no videogame, no YouTube, na internet, tudo isso. Eu não sei até que ponto nós podemos trazer essa história para o dia de hoje. Mas essa foi uma história trágica de um pai que tentou controlar a vida da filha e depois ela tomou suas próprias escolhas e ela terminou com a própria vida. E o pai seguiu o mesmo caminho. Então, uma clássica história de tragédia. Então, beleza, pessoal. Isso aí fica um pouquinho da análise da história do Nathaniel Hawthorne, Rapattini's Daughter. Beleza?